Boa noite, pessoal, alunos aí do segundo ano de Ciências Contábeis da UEMP. Nós estamos aqui com a nossa disciplina de contabilidade de custos, tá certo? E agora, pessoal, nós vamos entrar numa parte muito legal, muito, vamos dizer assim, que motivante da nossa matéria, da nossa disciplina, que são os métodos de custeio, tá certo? Então, eu gostaria, sim, que vocês tivessem em mão a apostila. Eu coloquei as apostilas todas para vocês lá no Swap, né? Vocês têm lá 19 ou 18 apostilas, 19 apostilas, vários materiais. Vocês possam estar colocando isso à disposição de vocês nas aulas para poder acompanhar, porque agora nós vamos entrar num assunto de extrema importância dentro da nossa disciplina, tá certo? Até o momento a gente veio criando um mapinha da mina, e eu gostaria que vocês escrevessem aqui no cantinho esquerdo aí do mapa dos gastos, né? Escrevesse aí métodos, né? Escreva aí a palavrinha métodos e abaixo coloca aí método, primeiro método que nós vamos estudar é o custeio de absorção, certo? Então, durante o processo, vocês já entenderam que uma empresa nasce com o sonho de um empreendedor que tem um capital ou de mais empreendedores que quer gerar riqueza ao longo do tempo, tá certo? E que o objetivo dele, dentro da montagem dessa empresa, é gastar os seus recursos para produzir um bem que seja, né, agregado todo um valor a ele, gerado riqueza a ele, para que no fim ele possa ter um lucro na atividade e remunerar todos os stakeholders que estão ligados à empresa, os usuários internos, os usuários externos, os clientes, né, quando falamos em stakeholder e usuários, nós estamos falando em clientes, em fornecedores, nos próprios proprietários, nos acionistas, nos colaboradores, né, nós chamamos assim numa linguagem mais moderna, mas uma linguagem cotidiana, os empregados, né, as pessoas que estão desenvolvendo as tarefas, o pessoal que está no comando operacional, no comando tático, no comando de estratégia, toda essa gama de funcionários, de recursos que estão à disposição da empresa ali para a execução das tarefas, precisam ser remuneradas, né? Os recursos financeiros para isso, né? A venda de bens é para gerar essas riquezas, né? Todos os recursos físicos precisam sofrer manutenções, né? E durante o processo pode ocorrer perdas e tudo mais. Então, nós viemos estudando isso ao longo dessas 9 tópicos anteriores, para entender toda essa nomenclatura, toda esses gastos que vão ocorrendo dentro da área de custos, né, dentro de uma empresa, para a gente poder classificar corretamente, poder direcionar corretamente esses gastos. Então, quando vocês pegam a apostila de vocês aí, no tópico 10, que nós estamos entrando agora, vocês vão ver logo na segunda página aí uma definição de Crepaldi, né? Crepaldi nos fala o seguinte, lá em 2004, né, quando estava aí no auge dessa evolução de custos que acontece cada vez mais diariamente, pegando todas as tecnologias, ele vem, traz o conceito forte, né, deve ser gravado nas nossas mentes para quem quer trabalhar com custo, né, que custear significa acumular, determinar os custos. E foi isso que nós fizemos nessa primeira etapa. Nós aprendemos o que são gastos, nós aprendemos como separá-los, fizemos alguns testes, fizemos alguns cálculos para poder, né, entender como ele é distribuído, como ele é, né, vamos dizer assim, partido, né, numa linguagem mais nossa aí do dia a dia, como ele é rateado, como ele é trazido a unidades para a gente poder alocar, para a gente poder acumular tudo isso dentro de um produto, né? Custeio, que é o que nós vamos tratar daqui para frente,
tá certo? Nos próximos tópicos, eles são métodos de apuração dos custos. Então, nós aprendemos lá os gastos, que dentro de gasto existem custos. Custos que pode ser direto, custo que pode ser indireto, custo que pode ser fixo, custo que pode ser variável, tá certo? Então, os métodos que nós vamos verificar agora, que nós vamos estudar, que nós vamos analisar, que nós vamos conversar nas próximas aulas, né, são para apurar esses custos, né? São as maneiras segundo a qual nós procederemos à acumulação desses gastos, à acumulação dos custos, tá certo? Então, nós vamos usar os métodos de custeio para acumular esses custos. Então, eles são instrumentos essenciais para a geração de informações extremamente relevantes. Tá certo, pessoal? Então, quando nós estamos falando em custo, nós estamos falando em grande relevância dentro da empresa. Vocês, futuros contadores e contadoras que vão trabalhar com as ciências contábeis dentro de uma empresa, né? Procurem entender como funciona a empresa, conhecer desde a criação da empresa, desde quem é o proprietário, até ali onde a mercadoria sai, né? No marketing, eles colocam mais uma situação, pós-venda, né? Se está satisfeito os clientes. Então, o contador de hoje precisa conhecer todo esse caminho que perfaz o investimento do capital desse empreendedor dentro de uma empresa. Por quê? O que, que nós fazemos dentro da nossa contabilidade? O que, que nós fazemos dentro da nossa ciência contábil? Nós analisamos, nós estudamos e nós mensuramos o patrimônio da empresa, tá certo? Então, quando falamos assim, informações relevantes, olha para a tua DRE. Veja lá que logo depois das receitas, das deduções da receita líquida, qual é o quadrinho que vem lá? Qual é o campinho que vem? Né? Dos custos. Então, ele tem uma extrema relevância dentro do processo. E isso vocês já aprenderam. Por quê? Ele auxilia no processo decisório. Então, a utilização de um método, pessoal, é muito importante. Por isso, tem que conhecer a empresa. Que método de custeio você vai utilizar para dar valor, agregar valor ao teu produto? Né? Muitos empresários procrastinam nessa situação. Muitos empresários largam de lado esse planejamento, né? Que é importantíssimo dentro da evolução de uma empresa, porque são métodos conceituados que vai te mostrar a realidade, o que está acontecendo, e você não pode fechar os olhos para ele, porque os números, os registros é que vai te dizer a realidade da tua empresa, a realidade dos proprietários, a realidade dos funcionários, a realidade dos contadores, os números para nós, contador, os colaboradores, quer dizer, os números para nós, contadores, eles falam. Não é loucura, não, pessoal. Eles falam, eles mostram. Tá certo? E o balanço é, para as médias e pequenas empresas, as demonstrações contábeis, é um grande desafio. É um grande desafio para nós, contadores. Então, dentro da nossa região, aqui nós sabemos, né, que a UEMP, ela produz muito contadores, ela produz muitos profissionais para o mercado para atender empresas de médio e pequeno porte. Outros vão para águas mais profundas, vamos dizer assim, né? Vão alçar voos, trabalhando em auditorias, em controladorias, em outros estados maiores, capitais. Aí, nós também produzimos profissionais para essas áreas, né? E nós temos vários que atingiram esse sucesso lá, né? Para conhecer. Então, por isso é importante a gente nosso conceito, região onde estamos, conhecer a empresa onde estamos, fazer aquela, né? Por isso que eu criei o mapinha da mina para vocês, ó. Tenta sair da tua cadeirinha agora, do teu local e entrar dentro dessa indústria para nós podermos entender, certo? Tudo isso que está acontecendo no nosso aprendizado, que vai nos levar à nossa prática e que vai nos levar à geração de riqueza também para a nossa vida.
Então, o método de custeio é isso. Eles são os instrumentos, né, que vai nos auxiliar, vai nos apoiar a acumular os gastos e a gente poder entender como está funcionando, né, o gasto relacionado à produção de um bem dentro da empresa, certo? Então, dentre eles, nós vamos ver o custeio de absorção, nós vamos trabalhar muito, também chamar de custeio integral, tá certo? Então, por aqui nós vamos ver, nós vamos recapitular agora nas aulas algumas etapas, alguns passos que nós temos que seguir dentro dessa metodologia para entender o custeio, para ver como ele é trabalhado dentro da empresa. Porque às vezes a gente entra lá, vê lá uma opção lá no sistema, que nem eu tenho lá no meu, que é o sistema que a gente usa lá, o ERP, está lá, opção, que método de custeio que você quer? WEPS, PEPS, né? É apuração do inventário? Não, mas ele, de uma certa forma geral, trata assim. Eu não concordo muito. Qual foi o contador que montou aquilo lá? Então, você está entendendo? Então, tem muita coisa a ser discutida dentro de situações que nos é entregue pronto. Por isso nós precisamos raciocinar. Por isso nós temos que pensar. Custo médio, papapá, custei por absorção. Vai lá, faz como é que faz isso? Como é que eu entendo isso? Como é que eu vejo se isso está acontecendo dentro das parametrizações que o sistema me coloca? Aí está a nossa profissão. Aí está a razão de ser nossa, de ser contador. Beleza? Então, ó, custeio por absorção, também chamado de custeio integral. É o método derivado da aplicação dos princípios fundamentais de contabilidade. Show de bola, isso aí. Né? Todos vão ser praticamente nesse sentido, e outros vão levar nós, como eu trouxe o método indireto aqui, ou direto, ou melhor, o método direto também, que vocês vão ver, que é um custeio mais gerencial. Ele não obedece muitas situações, por isso ele fica ali numa situação. Por isso nós vamos ver primeiro aquilo que a lei traz e que ela aceita, o imposto de renda e tudo mais dentro do Brasil. Aqui, ó. Nossa legislação do imposto de renda aceita este custeio de absorção como método de apuração de custo. Fechou. Então nós podemos usar esse. Nós podemos usar o ABC. Gerenciar o direto, depois nós vamos estudar um pouquinho, vai ver que tem umas particularidades, ele é mais gerencial, ele é para complementar ou para tentar arrumar algumas arbitrariedades que vem no método de custeio, de absorção, e a complexidade que se tem dentro de um método de custeio ABC. Tá certo? Então, isso aqui é só um aperitivo para nós ir entrando na matéria. O que mais que acontece com o custeio de absorção? Ele consiste na apropriação de todos os custos, diretos, indiretos, fixos, variáveis, causado pelo uso de recursos da produção de bens elaborados, só os de produção. Pessoal, aqui nós não podemos regredir mais, viu, galera? Não podemos regredir mais. Ó, nós já sabemos separar dentro dos gastos o que é custo e o que é despesa. Perfeito? Ó, nós não podemos voltar mais nas despesas. Despesa está fora agora. Nós já aprendemos a separar as despesas. Despesa não entra mais aqui nos métodos de custeio. Aqui nós estamos falando só de custos, tá certo? Os gastos que são custos, aqueles que estão ligados diretamente e indiretamente à fabricação de um produto, tá certo? Recebe esse nome por absorver os custos fixos no custo final. Então, ó, tem um custo final X. Eu gastei R$30 para produzir um bem. Esse é o custo final. E eu já absorvi os custos fixos, diretos, indiretos, e assim ele se chama custeio por absorção, tá certo? Tem como premissa debitar os custos dos produtos vendidos, né? Todos eles na área de fabricação, seja eles custos definidos como os custos diretos, aí, tá? Tá dizendo aquilo que eu acabei de falar, diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, das estruturas operacionais, tá certo? Ô, professor, então, tudo que é custo vai debitar lá no meu CMV. Legal. Então, vamos entender isso aí, professor, durante o processo, beleza? Nossa legislação aceita. Olha aí eu deixei um exemplinho bem bacana para vocês verem, né?
retrata bem esses gráficos, só que aí, ao invés de trazer aqueles gráficos de pizza, coisa, trouxe uma pizza mesmo, para vocês verem aí, ó. Garantir que cada produto, e é legal, olha, porque se a gente, eu falei para vocês numa das aulas anteriores aí, e vou reprisar novamente, porque é muito legal eu fazer isso e trazer vocês para esse conceito. Pessoal, de hoje em diante, na vida de vocês, tente aplicar os conhecimentos que vocês estão tendo na contabilidade. Não precisa, às vezes, falar. Entra numa lanchonete, observa, analisa as situações que estão ocorrendo dentro da lanchonete. Verifica se existe um processo, um procedimento bem determinado dentro de um restaurante, dentro de uma pizzaria, um passeio no shopping, uma venda na loja. Vocês vão comprar uma calça jeans, uma saia, uma camiseta, algum produto. Verifica como que é, desde o início da abordagem até o final, a concretização da venda. Vai vendo os recursos que estão disponíveis, que não estão disponíveis, tá certo? O produto que está sendo apresentado a vocês, o preço, se é compatível com a qualidade da mercadoria. Professor, mas aí o senhor está complicando a nossa vida. Quando eu saio para gastar, eu só quero gastar, eu não quero ficar analisando essas coisas. Tá bom, eu sei, eu entendo. Às vezes a gente tem que sair para gastar e nem ficar vendo nada. Mas não é o caso. Eu gostaria que vocês fizessem essa experiência. Nós estamos enclausulados, né? Às vezes não estamos podendo conversar, estamos aqui falando por computador, por vídeo, né? Sai lá um pouquinho, o dia que você sair, fazer uma coisa e outra, começa a observar com os olhos do contador. Começa a observar com aquilo que vocês estão aprendendo nas matérias, com aquilo que vocês estão aprendendo na minha matéria, né, na disciplina que eu estou levando para vocês, e analise isso aí. Olha que interessante. Para se fazer uma pizza, eu gasto farinha, né, eu gasto alguns ingredientes, alguns temperos, que a gente pode chamar de custos diretos, tá certo? E aí nós temos alguns custos indiretos, que é a mão de obra, que pode ser um pizzaiolo, ou professor, o pizzaiolo só faz a pizza, então ele vai estar aqui dentro, como custo direto. Mas eu tenho também aquele outro professor que troca o bujão de gás, mas é o garçom. Na hora que ele está trocando o bujão de gás, professor, que exemplinho, hein? Mas a hora que ele está trocando o bujão de gás, que ele está alimentando lenha no fogo, para que ele não se torne o tempo dele ocioso e ele possa ser remunerado corretamente pelo serviço que ele está prestando, e eu estou dando alguma atividade para ele não ficar ocioso, ele está na área de produção. Estão entendendo? A gente começa a linkar isso aí no dia a dia, a gente olha, às vezes, eu já fiz isso muitas vezes, hoje faço menos, mas às vezes eu fico observando. Por que eu observo? Para trazer isso para a minha profissão. Eu sou contador, não só de empresa, como também sou consultor. Eu preciso entender o processo, eu preciso ver o que as empresas estão fazendo, para dar a minha opinião. Muitas vezes o proprietário, o dono não quer opinião, ele quer seguir na cartilha dele. Amém. Mas nós fizemos o nosso papel, nós mostramos aquilo que nós estamos vendo no dia a dia, que dá certo, que não dá certo. Compete ao empreendedor fazer a experiência. Se ele não quer fazer, ótimo. Segue o jogo. Mas está aqui a dica para vocês trabalharem daqui para frente. Façam isso, façam uma experiência ou outra só para ver, né? Alguns custos, como aluguel de fábrica, etc., pode ser alocado. Isso vocês viram já na parte teórica. Mas, professor, eu estou vendo uma pizza e tudo isso está ocorrendo aí dentro? Sim. Sim. E cada pedacinho desse aí tem um valor. Ela inteira tem um valor. Pedaço a pedaço, ela tem outro valor. Por que isso, professor? Porque não existe rodízio de pizza? Você não vende uma para um pedaço para um pedaço para outro, né? Por isso que aí, professor, então vai ter alguma arbitrariedade, porque não dá para cortar os pedacinhos igualzinho. Se a gente for alocar ele e dizer que esse pedaço aqui a gente agregou X e aqui, aí as arbitrariedades. Um exemplo legal de arbitrariedade, veio na cabeça agora, né? Então não dá, tem certas coisas que não é possível. Mas vale a pena? É relevante? É relevante fazer isso? Ou é relevante para mim saber o custo da pizza inteira? Depois, como eu vou vender, eu sei que margem que eu vou aplicar. Esse é um outro tópico importantíssimo que nós vamos ver mais para frente. Depois que nós terminar os métodos de custeio, nós vamos ver a margem de contribuição. Pessoal, aí fechamos a espinha dorsal da nossa disciplina. Depois nós vamos trabalhar legislações, perfeito?
Então, essa é uma situação bem deliciosa da gente estudar a matéria de custo, tá certo? Distinção entre custo e despesa. Então, você lembra, ó, professor, mas o senhor está sendo redundante. Não, eu estou sendo sistemático. Eu estou sendo repetitivo, mas redundante de uma forma exagerada? Não. Por quê? Eu tenho que bater em certos pontos. Qual que é o caminho para a gente chegar a fazer toda a alocação correta, a acumulação de todos os custos por um método de custeio? Primeira coisa, passo que nós temos que dar, separar os custos das despesas. Perfeito? Vocês fizeram isso na prova agora, depois eu vou corrigir, vou analisar, né? Se vocês entenderam bem, essa era a espinha dorsal do primeiro passo que a gente tem que dar, de entender os gastos e saber separar o que está na indústria, na produção e o que está no administrativo ou no comercial, tá certo? Então, o custeio de absorção, ele vai trabalhar também com essa premissa de separação dos gastos. O que vai para o custeio de absorção? Só os custos. As despesas tá fora, tá certo? Apenas os desembolsos relativos aos produtos vendidos, diretos ou indiretos, deverão ser alocados nos custos dos produtos vendidos, tá certo? E também de uma maneira direta, indireta e fixa e variável. Todos os demais desembolsos, certo? Despesas administrativas, despesas financeiras, investimentos, devem ficar fora da composição. Então, ó, para método de custeio de absorção, nós vamos ver isso, vamos conversar bastante, tá, pessoal? Vocês querem só um aperitivo, primeira aula, tá? Ficam fora as despesas administrativas. Então, ó, o método já está dizendo para você, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, e depois você vai fazer isso. Primeiro passo, separar os custos das despesas. Certo? Depois, segundo passo, saber o que é direto e o que é indireto. Isso nós vamos exercitar depois também na prática, tá certo? Vou bolar uma aulinha com vocês, nós vamos conversar sobre isso e saber separar o que é custo direto e indireto, exercitando. Professor, eu já sei o conceito. Não tem problema, nós vamos exercitar ele. Então, ó, os diretos é aquele que pode ser. Então, dentro do método de custeio, nós falamos de uma forma geral, lá no começo, tá, pessoal? E agora nós estamos falando de uma forma específica, dentro do custeio de absorção, dentro do método de custeio de absorção. Então, aqui, primeiro, se separa entre os gastos, o custo da despesa, primeiro passo. Segundo passo, nós vamos separar os custos diretos dos indiretos. Ah, professor, eu já sei que o custo direto é aquele que está ligado diretamente ao produto, à produção do produto. E eu sei que o custo indireto, para mim, alocar ele, eu tenho que usar um método de rateio. Perfeito. Tá certo? Então, isso se aplica, esse conceito que nós já vimos lá atrás, nas nossas aulas de nomenclatura, se aplica aqui dentro do método de custeio por absorção. Os custos de produção são aqueles ligados ao processo produtivo, certo? Podendo ser divididos em custos indiretos, material direto e mão de obra. Olha as palavrinhas voltando, aquelas cifrinhas, né? CIF, MD e MOD. Então, muitas vezes vocês vão ver essas nomenclaturas abreviadas em sistemas, em ERPs, que nem eu falei para vocês, em outros sistemas que não sejam ERPs, mas que também sejam software, às vezes não vem escrito, assim, ó, custos indiretos, material direto e mão de obra, vem lá. MOD, MD, CIF, certo? Opa, agora eu já sei o que é CIF, eu já sei o que é MD e eu já sei o que é MOD, certo? São os itens que são obrigatórios no processo produtivo, nós vamos encontrar isso aí. E o que é um custo de produção? É a soma dos custos incorridos no período dentro da fábrica. Então, quando a gente olha aqui para a fábrica nossa, nós vamos olhar a área de produção, tá certo? E dentro dessa área de produção, nós vamos ter gastos acontecendo aqui, ó. Flechinha do gasto acontecendo. Opa, gastei com matéria-prima, gastei com embalagem, gastei com outros materiais ligados ao produto diretamente. Eu tenho
Mão de obra direta ligada ao produto. Opa, legal. Então, eu já estou fazendo uma, vamos dizer assim, uma alocação, eu já estou separando isso para alocar no produto. Ah, como vai ser o processo produtivo? Isso vai estar determinado numa ordem de serviço, isso vai estar numa ordem de produção, que vai gerar um lote, que vai gerar vários produtos que foram fabricados por uma equipe, ou por outra equipe, ou por um horário de trabalho, ou por uma máquina. Aí são várias as metodologias que se tem de trabalho e procedimentos dentro da empresa. Porém, o método que nós vamos apurar continua sendo método de custeio por absorção. Existem a produção acabada, que é aquela que você já fez todo o processo, teve o início, teve o desenvolvimento e teve o fim. Perfeito? Aí, essa aqui está acabada. O que é o produto acabado? É aquele que está alocado, professor, nos meus estoques, e está disponível para venda. Morreu o assunto. Agora, vai começar um outro processo. Processo da área comercial, que é pegar esse produto e vender. Certo? Distribuir, entregar. É outro processo, não está mais ligado à produção. Né? Custo de produtos vendidos é a soma dos incorridos, repete-se o que nós já falamos, né? E existem os produtos em processo, também chamados de produto em elaboração. Isso eu comentei em uma aula das aulas de vocês, que existe aquele produto que ainda não está acabado, que ainda não está disponível para venda. Então, ele está ali parado, nós ainda não alocamos todos os custos nele, porque não acabamos. Então, ele está num processo de desenvolvimento. Na hora que terminar esse processo, ele vai acabar dentro da área de produtos acabados. Aí é um balancetezinho que eu trouxe para vocês têm na apostila, na página 5, tá certo? Para vocês manterem o foco sabendo da relevância dos custos dentro da DRE, tá certo? E que dentro do método de custeio, basicamente é isso aqui, ó, temos custos diretos e indiretos, temos os estoques de materiais diretos, produto de elaboração, produtos acabados, que vai acabar aqui dentro desse campozinho da DRE, que se chama custos, tá certo? Pode ser o CMV, pode ser o CPV, pode ser o CSP, custo de mercadoria vendida, onde nós revendemos uma mercadoria, custo de produtos vendidos, onde nós fabricamos uma mercadoria, e custo de serviços produzidos, os serviços, né, que pode acontecer dentro da empresa, que nós vendemos também pode ser considerado custo. Aí vem as despesas e o resultado. Tá certo? Pessoal, essa é uma introdução para a nossa matéria. Nós vamos trabalhar bem ela agora, então eu quero pedir que vocês acompanhem, que vocês estejam ligados nas aulas remotas. Quem não puder, depois assiste o vídeo, participa dentro da aula, porque aqui está a espinha dorsal da nossa disciplina. Nós chegamos até aqui entendendo o que é classificação, como faz as separações, e agora nós vamos entender método a método, tá certo? Na próxima aula eu vou estar falando somente sobre o custeio de absorção, trabalhando alguns pontos que nós precisamos compreender para que, no fim, esse método possa ser utilizado pela empresa e o contador, ou o controller, ou o gerente da área, né, administrativa ou de estratégica da empresa, tem várias situações que ocorrem dentro da empresa, vamos pensar num alto nível, um CFO, né, junto com o controller, decidindo qual é o melhor método de apuração de custos dentro da empresa, tá certo? Obrigado pela atenção, e vamos continuar mais um pouquinho aí para a gente fazer um feedback e compreender aí algumas situações, né, que todos possam participar.